Boa tarde para mais um desafio de Provérbios, capítulo 28. Estamos chegando na reta final do nosso desafio e se você não conseguiu assistir os anteriores, aqui nas minhas redes sociais tem todos os outros dias do desafio. São 31 dias, cada dia um capítulo diferente de Provérbios. Então vamos para o versículo 1. Por que eu resolvi fazer esse desafio? Provérbios é um livro de sabedoria para a gente colocar em prática os conhecimentos mais profundos, entendimento de todas as áreas. Você vai ver que tem todas as áreas da vida tem um provérbios para nos ensinar como a gente deve agir e ter um resultado bom na vida. E claro, é um livro inspirado pelo próprio Espírito Santo, por Deus, e é um livro de sabedoria, para a gente ter sabedoria. O primeiro versículo, Provérbios capítulo 28. Os maus fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. Esse provérbio me fez lembrar que na Bíblia fala assim: o medo, ele mostra que existe castigo. Então, todas as formas de medo é uma forma de mostrar que existe castigo, que a gente está no caminho errado. Tem até um provérbio que fala assim: o Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência, ninguém pode se esconder de si mesmo. Então, os maus fogem mesmo quando ninguém os persegue, porque existe medo. O medo, ele mostra que existe castigo. Quando porque a gente pega todo o conhecimento voltado para a gente, não para o outro, pegar esse conhecimento e entender. Quando eu estou com medo, tem alguma coisa errada que eu estou fazendo. Pode não ser errado pela sociedade, perante as pessoas, só que existe alguma coisa errada. Os maus são pessoas que não querem saber dos conhecimentos de Deus, dos seus mandamentos. Então, o medo, a pessoa foge por medo, mesmo quando ninguém os persegue, porque a consciência condena. Então, sempre que você estiver com medo de alguma coisa, e a ansiedade é uma forma de medo, que é o medo do futuro, preocupações, existe alguma coisa errada que a nossa consciência está condenando. Provérbios é muito tapa na cara para a gente acordar para a vida. Então, os maus fogem mesmo quando ninguém os persegue, porque consciência pesada, o medo. Mas o homem honesto é valente como um leão. Então, uma das coisas que traz essa confiança, essa segurança, essa frieza emocional mesmo, de ser uma pessoa que não tem medo de nada, é uma pessoa que ela cumpre os princípios bíblicos. É uma pessoa que segue o manual da vida. Quando a gente não deve, a gente não teme. E por mais que as pessoas, aos olhos das pessoas, está tudo bem, a nossa consciência nos condena. E é um autoconhecimento mesmo, aonde eu estou errando para que eu fique com medo. Porque os maus fogem mesmo quando ninguém os persegue. E isso, na Bíblia, os bons e os maus não são igual a gente conhece. São as pessoas que não seguem o manual da vida. Versículo 2. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Veja que Provérbios é muito tapa na cara. Na época das eleições, eu fiquei bem abalada, achei tudo muito injusto. Só que me veio esse provérbio na mente. Toda nação tem o líder que merece. E como nós não somos, a nação não é uma só pessoa, a gente tem as consequências de viver em uma nação. Então, nada é injusto, vamos dizer assim. Tudo tem um motivo, um porquê, uma razão. É claro que quando você está no meio, por exemplo, você está numa nação, você vai ter o líder que aquela nação mereceu. Parece assim, parece injusto, mas é o que é. A gente
vive numa sociedade. Então, nada é injusto de uma certa forma. Tudo tem um motivo, um porquê, uma razão. Olha o que o Provérbios fala. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Por que muda de governo a toda hora? Porque o governo não é justo, ou porque o governo ele quer tirar vantagens, ou porque existe corrupção, ou porque as eleições não foram corretas, teve injustiça. Então é uma forma de punição de Deus, é uma forma de punição do pecado de uma nação mesmo. Um pobre que explora outros pobres é como a chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. Na Bíblia sempre fala para ajudar os pobres. Agora imagine uma pessoa que ela é pobre e ela explora outro pobre. É uma coisa assim, para Deus é um nível absurdo muito, muito grande. Então é uma coisa que não devemos fazer, nunca, jamais, nem rico nem pobre, explorar outros pobres. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Então, você percebe que os maus na Bíblia são as pessoas que não guardam os mandamentos de Deus, não são aquele perfil de pessoas maldosas que cometem aquelas atrocidades horrendas, são pessoas que não guardam os mandamentos de Deus. Então, para a gente ser uma pessoa boa aos olhos de Deus, nós temos que fazer a sua vontade. E a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. Então, quem não respeita a lei de Deus, quem vive falando que a lei ela não está em vigor, que agora vivemos pela graça. E sim, nós somos salvos pela graça, mas nós somos salvos para obedecer. Jesus não morreu na cruz para a gente se deixar levar pelos nossos próprios desejos, fazer a nossa própria vontade. Então, quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus. E quem que está do lado dos maus? As pessoas maus. Mas quem obedece à lei de Deus, está contra os maus. É uma pessoa boa que está contra os maus. Esse versículo é tão profundo que se a gente for meditar nele, tem tanta sabedoria, que quem respeita a lei de Deus é uma pessoa boa e Deus ama, Deus ouve as pessoas boas. Tem um provérbio que fala: Deus despreza até as orações de quem não obedece a sua lei. Então, é uma coisa para a gente meditar mesmo. Quando a gente não faz a vontade de Deus, a gente está do lado dos maus. E quem lhe obedece está contra eles. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. Os maus, eles são injustos, eles só querem saber de ter vantagens. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Muitas pessoas tiram esses versículos quando compara o rico e o pobre, tiram de contexto para falar, tá vendo como Deus quer que a gente seja pobre, Deus ama o pobre, Deus tem um cuidado especial com os pobres. E na verdade Deus tem um cuidado especial com os pobres mesmo, porque é uma classe vulnerável, assim como a Bíblia fala dos órfãos e das viúvas. Só que Deus não é o plano de Deus para a nossa vida. Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. E quando ele fala é melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto, ele está fazendo uma comparação tão grande que, olha, ser pobre é muito, muito ruim. Todo mundo sabe disso. Ser pobre traz uma tristeza danada. Só que entre você ser pobre, é melhor ser pobre e honesto do que ser rico e desonesto. Que entre você ser pobre e você ser desonesto, você rico e desonesto, é melhor você ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Ele está falando que ser pobre é muito ruim, mas entre uma coisa e outra é melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Quando ele fala isso, ele não está dizendo que a gente deve ser pobre. Ele está falando que a honestidade vale mais do que a riqueza. Então, no final, é isso que esse provérbio está nos ensinando. A honestidade vale muito mais que a riqueza.
O moço que obedece à lei de Deus é inteligente. Então, tem uma vírgula, é sempre bom a gente parar e meditar quando tem vírgula ou um ponto. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente. Olha só que interessante. A lei de Deus, ela é perfeita. É a lei do amor. Porém, o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. A gente é o fruto do nosso meio, então a gente aprende uns com os outros. E uma pessoa que ela anda com pessoas que não guardam os mandamentos de Deus, que não fazem a vontade de Deus, ela acaba praticando os mesmos atos e as mesmas atitudes. E é uma vergonha para o seu pai, para a sua família. E olha quanta sabedoria tem. Obedecer à lei de Deus é ser inteligente, é ter inteligência. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo, acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. A lei da semeadura. Tudo que a gente faz, a gente colhe, tudo que a gente faz para o outro, a gente está fazendo para a gente mesmo. No final, o dinheiro some porque foi um dinheiro desonesto, explorando as pessoas. Olha o versículo que eu tinha mencionado. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Esse versículo ele é tão profundo, porque imagina você no final da vida, ou quando Jesus voltar, ele falar, eu não te conheço, ou ele nunca ter ouvido uma oração sua. Tudo que você conseguiu, você achou que era a vontade de Deus, na verdade você seguiu o seu próprio coração, sua própria consciência. Porque Deus nunca ouviu a sua oração. Por quê que ele nunca ouviu? Por que quando Jesus voltar ele vai chegar para uma classe de pessoas e falar, eu não te conheço, afaste de mim que eu não te conheço? Porque Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. É o que é, não tem o que falar. E a lei aqui são os 10 mandamentos. Como a lei ela é eterna, assim como o próprio Deus é eterno. Se você quer ter as orações atendidas, obedeça à lei de Deus. Quem guarda a lei de Deus vive mais. Então, é um ensinamento muito profundo. Os 10 mandamentos, eles são tão simples na sua forma, só que ele abrange tudo que a Bíblia ensina de norma de conduta para um cristão está nos 10 mandamentos. Por exemplo, quando a Bíblia fala, fujam da imoralidade sexual. Qual o mandamento que quebra quando a pessoa ela pratica a imoralidade sexual? Não adulterarás. Quando ele fala, quando Deus odeia que adora ídolos, ou que tem a pessoa que tem, quando ela é o seu próprio Deus, né? Quando a pessoa é orgulhosa, é o mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Então tudo que a Bíblia ensina abrange. Tudo o que a Bíblia ensina abrange, a lei abrange tudo, porque é a vontade de Deus para a nossa vida. Como Jesus disse, sejam santos como eu sou santo. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha. A lei da unidade aqui em ação. Tudo que a gente faz para uma pessoa, a gente está fazendo para a gente mesmo. Quando a gente entende isso, quando a gente se internaliza, pensar, só vou fazer o bem, só vou agradar as pessoas, vou tratar bem. Às vezes até um sorriso que a gente dá para alguém se alegra no dia da pessoa. Porque a nossa energia tem esse poder de influenciar a energia do outro. Quando você está perto de uma pessoa bem, parece que você até recarrega a bateria. Então tudo que a gente faz pro outro, a gente está fazendo para a gente mesmo. Essa lei da unidade, ela é bíblica. Olha o que a Bíblia diz. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha. Mas quem é correto, olha, será bem recompensado. Por quê? Tudo que a gente faz para o outro, a gente faz para a gente mesmo. Versículo 11. Os ricos sempre pensam que são sábios. Por que os ricos sempre pensam que são sábios? Porque uma pessoa rica, ela tem um certo nível de conhecimento, uma riqueza que ela é adquirida. E até mesmo uma pessoa que já nasceu rica, ela nasceu com um conhecimento a mais. Então ele sempre pensa, o rico sempre pensa que é sábio. Só que não necessariamente uma pessoa rica é uma pessoa sábia. E nem todo sábio também é rico.
Existem as exceções. É claro que não é uma regra, não é, mas existem as exceções. Por isso que os ricos sempre pensam que são sábios. Ele acredita que o dinheiro veio por conta de uma sabedoria. Mas o pobre que é inteligente os conhece muito bem. Então, existe pobres que são sábios, que têm inteligência. E conhece quando uma pessoa é sábia ou não. Claro que a maioria, isso não é uma regra, mas a sabedoria, ela traz riqueza. Isso está em Provérbios. Só que nem todo rico é sábio e nem todo sábio é rico. Existem essas exceções, por isso que a gente não deve julgar, fazer esse julgamento. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam. Mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Você está falando de um bom governo ou de um mau governo. Um bom governo, todo mundo fica feliz. Agora, com um mau governo, todo mundo se esconde de medo, porque ele explora o povo sem dó, sem piedade. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Quando a gente tenta esconder e fingir que não, tá tudo bem, mas a consciência está ali condenando. Uma oração muito boa de fazer é: Senhor, me revela os meus pecados para que eu possa me arrepender e te pedir perdão e mudar. Eu fiz essa oração e Deus me mostrou tanta coisa que eu estava errado, que eu falei, meu Deus, como eu não estava vendo isso. Às vezes a gente não consegue enxergar mesmo. Por isso que Davi, ele falou em Salmos, ele falou assim: Senhor, não esconda de mim os teus mandamentos. Porque tem coisas que a gente passa batido. Porque o pecado é a transgressão da lei, um dos 10 mandamentos. Então tem coisas que a gente não consegue enxergar. Então pedir para Deus: Senhor, me revela o que eu estou fazendo de errado. Qual mandamento que eu estou transgredindo, que é pecado. Me mostra o que eu devo mudar, porque aí Deus vai te iluminar, vai mostrar para você aonde você está errando. Porque assim você terá sucesso em todas as áreas da vida. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados. Olha, tá vendo? Não é só igual muitas pessoas falam, tudo é pela graça, não temos que fazer nada. Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Não é só confessar, não é só se arrepender e tá tudo certo. Tem que abandonar, tem que largar, tem que seguir os 10 mandamentos, que é a vontade de Deus, que é fazer da gente santos. Quem teme o Senhor é feliz. Olha que profundo. Quem teme o Senhor é feliz. Porque quando a gente faz a vontade de Deus é muito melhor que a nossa. Quando a gente segue o manual da vida, ela traz felicidade, a gente se torna uma pessoa feliz verdadeiramente. Então, quem teme o Senhor é feliz. Mas quem se revolta contra Ele, quem não segue os princípios bíblicos, quem quebra os mandamentos de Deus, cairá na desgraça. Como um provérbio fala: a desgraça persegue os pecadores por toda parte. Então, quem teme o Senhor é feliz. Guardar os mandamentos de Deus e seguir o manual da vida, que tem tudo à vontade de Deus para a nossa vida. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é um governo mau que domina um povo pobre. Uma nação que tem um líder mau, ruim, injusto, ele vai cobrar juros absurdos, ele vai explorar o povo. Então é muito triste para uma nação um líder injusto, um líder mau. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. Esses são princípios bíblicos sobre poder, sobre como os líderes, o governo deve proceder. O assassino cava muito depressa a sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. A lei da unidade, novamente. Um dos mandamentos é: não matarás.
E a consequência desse pecado é que ele leva à morte. Tem pecados que não levam à morte, esse é um pecado que leva à morte, porque tudo que a gente faz pro outro, tá fazendo pra gente. Então o assassino, ele cala muito depressa sua sepultura. Não tente fazê-lo parar. Um assassino, ele vive menos, porque é um pecado que leva à morte. Diretamente. Porque tem outros que são de uma forma indireta. Um dos mandamentos, um pecado que indiretamente leva à morte, é o adultério. Não necessariamente a pessoa que adultera é um pecado que leva à morte diretamente. Só que existem as consequências desse pecado que levam à morte. Como, por exemplo, se esse adultério for de pessoas casadas e o marido descobrir, ele pode tentar matar, como o Provérbios fala. O marido vai ficar furioso e nem mesmo a porção de presença acabará com sua raiva. Ou por uma doença, ou até por questão de energia, né? Da troca sexual, que a pessoa se torna uma só pessoa. Então, indiretamente, todo pecado leva à morte, porque o salário do pecado é a morte. Só que tem pecados que eles levam diretamente. Um deles é o matar, né, que é o assassino. E o outro é desonrar pai e mãe, que desonra pai e mãe tem uns dias abreviados. Está até no próprio mandamento, na própria lei falando isso. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Um princípio bíblico financeiro para a gente ser sempre honesto em tudo que a gente fizer. Porque quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Às vezes a pessoa ela quebra na vida de uma forma tão inesperada que fala, meu Deus, o que aconteceu? Às vezes foi alguma desonestidade, uma coisa que até não era errado, não era crime pela lei dos homens, mas pela lei de Deus é. Então, quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Quem cultiva, olha esse provérbio é muito interessante. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. É um conselho sobre finanças, um conselho de sabedoria, claro, uma ordem do rei. Sobre inteligência financeira, não gastar o tempo com coisas sem importâncias, como ficar vendo vídeos no celular, passando horas na internet, passando horas assistindo alguma coisa, passando horas gastando seu tempo com coisas que não vai agregar nenhum valor. Se você não estiver trabalhando, se você não estiver estudando, se você não estiver descansando, passando tempo com sua família, se você não estiver cuidando de você, tudo que você faz que não traz nenhum resultado é algo sem importância, que não vai te trazer nenhum benefício. E quem gasta o tempo com coisas sem importância, perceba que ele não fala o tempo. Ele não fala quem gasta muito tempo, ele fala quem gasta o tempo. Não importa o tempo que for. Então a gente tem que ter esse domínio próprio. Tem que gastar o tempo com coisas de valor, com coisas que edificam. Com coisas que, claro, o amor, como amar a Deus acima de tudo, tirar um tempo para adorar a Ele, tirar um tempo para meditar na palavra de Deus. O amor próprio, cuidar da saúde, cuidar do emocional, cuidar de tudo. E o amor às pessoas, um tempo para cuidar das pessoas, um tempo para trabalhar, estudar. Só que coisas sem importância, quem gasta o tempo com coisas sem importância, sempre será pobre. Quando você gasta um tempo que não é um tempo para amar, seja a Deus ou a você mesmo ou ao próximo, é uma quebra de princípio bíblico financeiro. A pessoa sempre será pobre. E o começo do Provérbios é: quem cultiva a sua terra tem comida com fartura. Quem tem um trabalho inteligente, quem trabalha honestamente, tem comida com fartura. Então, Provérbios de sabedoria, não gaste o tempo com coisas sem importância. Nem um minuto, nada, que não está falando muito tempo, que está falando tempo. Então não gaste nem um minuto do seu tempo com coisas sem importância. Tenha domínio próprio. Domínio próprio é um dos frutos do Espírito. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. Outro princípio bíblico sobre finanças: ser honesto com tudo, ser uma pessoa íntegra.
Íntegra é uma pessoa inteira, uma pessoa que ela não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Uma pessoa que ela faz tudo corretamente, mesmo que ninguém tá vendo, Deus tá vendo. Então a vida da pessoa honesta, ela é cheia de felicidade, ela não tem com que se preocupar, ela dorme tranquila à noite. Mas quem tem pressa de enriquecer, essa pressa é a ganância, é o amor ao dinheiro, é uma quebra de um mandamento. Quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo, a pessoa ela é castigada. Por quê? Porque ela quebrou um dos mandamentos, quebrou a lei de Deus. E todo pecado ele tem um castigo. Então, um conselho: ser uma pessoa honesta, porque a vida da pessoa honesta é cheia de felicidade. E não tenha pressa de enriquecer, não tenha pressa de querer um dinheiro fácil. Porque tudo que vem fácil, vai fácil. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. É um conselho, princípio bíblico de sabedoria para os poderosos, que é errado fazer isso e Deus pune. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico, olha que interessante, foi o que eu falei anteriormente, que nem percebe que a pobreza está chegando. A ganância, a vontade de querer enriquecer rápido, ou às custas dos outros, ou um dinheiro fácil. Quem quer enriquecer rápido não fica sem castigo. E o ganancioso, ele tem tanta pressa de enriquecer que nem percebe que a pobreza está chegando. Por quê? O ganancioso, ele passa por cima dos outros para conseguir o dinheiro. Só que existe a lei da unidade. Tudo que a gente faz para o outro, a gente está fazendo para a gente mesmo. Então essa pressa de ficar rico, tirando vantagem do próximo, a pobreza está chegando, batendo na porta. Que é a lei da semeadura. Plantou, colheu. Não seja ganancioso, é isso que o Provérbios está nos ensinando. Corrige uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você a tivesse elogiado. Eu lembrei de uma história de uma amiga minha, que na época a gente estava conversando e eu peguei e falei uma coisa para ela, aí ela falou assim para mim: Yara, você tá errada? Não é assim. E na hora eu falei: nossa, minha amiga devia me apoiar. Isso já tem um tempo já. E na hora eu fiquei assim, bem magoada, bem sentida. Depois de um tempo, estudando, lendo provérbios, eu falei: nossa, ainda bem que ela abriu os meus olhos, que ela falou pra mim que eu estava errada. Se ela tivesse concordado comigo, talvez não teria tido um resultado que eu esperava. Então, na hora eu fiquei chateada, eu fiquei magoada, não gostei, nós éramos muito amigas. E depois eu agradeci, depois de um tempo. E assim é todo mundo. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Então, corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você a tivesse elogiado. Claro, se for uma correção justa. Quando a correção é justa, a pessoa ela vai agradecer no futuro. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. É um pecado que para Deus é um absurdo. Além do roubo, ainda roubar pai e mãe. É quebra de 2 mandamentos um só. Não roubarás e honra teu pai e tua mãe. Então para Deus ele é pior do que um ladrão comum. O egoísta sempre causa problemas. Uma pessoa egoísta, ela está causando problemas sempre para onde ela passa. Quem confia no Senhor terá sucesso. Uma pessoa que confia em Deus, que espera a orientação de Deus, porque tem um provérbio que fala assim: a bênção do Senhor Deus traz prosperidade, nenhum esforço é capaz de substituir. A bênção maior que Deus pode nos dar, hoje, no dia de hoje, é direcionar a nossa vida. Então, quando Deus direciona a nossa vida, a gente tem prosperidade em tudo. Porque se Ele falou, vai acontecer. Deus, a palavra de Deus não volta atrás. Se Ele falou, vai acontecer. Então, quem confia no Senhor, quem confia na sua palavra, no seu direcionamento, terá sucesso. Quem guarda, quem faz tudo o que Deus quer, quem cumpre princípios bíblicos, quem segue o manual da vida e quem tem uma palavra direcionada, quando Deus fala no nosso próprio coração,
e você deve colocar à prova para saber se foi Deus mesmo que falou ou se foi coisa da sua cabeça, porque Deus não vai falar algo que vai contra o que a Bíblia ensina, contra o que a sua própria palavra fala. Então, quem confia no Senhor, quem é direcionado por Deus, terá sucesso em tudo. Olha que magnífico. É só a gente confiar, é só a gente obedecer. E por isso que na Bíblia fala, quem obedece à lei de Deus vive mais. Porque a gente vai ter sucesso em tudo, em todas as áreas da vida. E claro, o Provérbios nos ensina, não seja uma pessoa egoísta. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia em si mesmo é tolo. Então não devemos confiar na nossa própria inteligência, na nossa própria sabedoria, por mais que Deus quer que a gente tenha sabedoria, que a gente seja pessoa inteligente. Mas a gente deve confiar em Deus acima de tudo, amar a Deus acima de tudo. A gente deve ter amor próprio? Claro que devemos, mas a gente deve amar a Deus acima de tudo. A gente deve ter confiança, ser uma pessoa que tem sabedoria, mas não devemos confiar na nossa inteligência, nossa sabedoria. Tudo, sobretudo, devemos amar a Deus acima de tudo e confiar 100% nele. Se ele disse, se ele falou, se ele te deu uma palavra direcionada, pode ter certeza que vai acontecer. Quem dá aos pobres não passará necessidade. Uma vírgula, vamos parar para refletir. Aqui não fala que só o rico que deve ajudar o pobre, que é todo mundo. Porque quem dá aos pobres não passará necessidade. Se você dividir o que você tem com os pobres, você não passará necessidade. Mas quem faz de conta que os pobres não existem, será muito amaldiçoado. Muitas pessoas, elas falam assim, eu não posso ajudar, porque eu sou pobre, como que eu vou ajudar o pobre? Se você não ajudar com o que você tem, você sempre será pobre, porque olha o que o Provérbios fala. Quem faz de conta que os pobres não existem, será muito amaldiçoado. Tem outro provérbio que fala, quem recusar ouvir o grito do pobre, também gritará e não será ouvido. Então, olha que magnífico. Esse é um provérbio para todo mundo, não é para a pessoa que prosperou na vida. Se você não ajudar hoje, se você não for fiel no pouco, Deus não vai te colocar no muito. Então, ajude os pobres com o que você tem, com o que você pode. Ele não estipulou um valor, ele não estipulou nem porcentagem, como dízimo é estipulado a porcentagem. Ele só falou que a gente devemos ajudar o pobre com o que a gente tem. Porque assim, quando a gente for pedir para Deus, Deus vai ouvir a nossa oração. E quem não fizer, será muito amaldiçoado. E quem dá aos pobres não passará necessidade. Lembre-se da lei da unidade, tudo que a gente faz para o outro, a gente está fazendo para a gente mesmo. E a lei de semeadura, que claro, vem multiplicado várias vezes. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Mas quando eles caem do poder, o número das pessoas honestas aumentam. Um princípio bíblico sobre governos. Um governo bom, o país tem segurança. Um governo desonesto, o país ele perece. Então, quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. É terrível ter um governo que é injusto, que cobra juros altos, porque a nação, no todo, ela não consegue prosperar dessa forma. Mas quando eles caem do poder, quando um governo que é injusto cai do poder, o número das pessoas honestas aumenta. Olha o tanto que nós somos frutos do nosso meio mesmo. Amanhã teremos Provérbios capítulo 29, para mais conselhos de sabedoria. Provérbios é sabedoria pura, é para mexer com o nosso emocional, é para nos alertar, para a gente acordar para a vida e, claro, para fazer a vontade de Deus, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.